te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Olá, queridos irmãos, que desejo enorme no coração da gente estarmos na casa de Deus, louvando, ministrando adoração ao Senhor. Logo em breve estaremos, mas que no teu coração haja sempre um culto ao Senhor, todo dia, na tua casa, seja onde for, que a alegria do Senhor renove sempre o teu coração, a tua alma, amado irmão, e sempre haja gratidão, louvor e adoração ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez nesse culto devocional ao Senhor e aguardando em breve o nosso ajuntamento, né? Aguardando o término deste isolamento, desta quarentena, para que possamos estar juntos novamente na casa do Senhor, e o faremos, porque esse é o plano de Deus para a sua igreja, estar junto, a igreja reunida, a igreja celebrando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor, reunida. Esse método, esse sistema que adotamos aqui é temporário, né? Ele serve para o nosso alento e conforto, mas não podemos nos acostumar com isso, né? Isso aqui é temporário, né? O plano de Deus para a sua igreja, a igreja está reunida, junto, louvando e adorando o Senhor, um ao lado do outro, servindo e trabalhando para a glória de Deus, tá? Que Deus assim renove tuas forças e o teu coração, a tua alma, amado irmão. São tempos difíceis que vivemos, mas temos que ter uma atitude cristã diante de tudo isso, né? São momentos que temos que ter sensibilidade para com aqueles que sofrem, muitas pessoas perdendo a vida, muitas famílias enlutadas, muitas famílias com pessoas enfermas nos hospitais. Devemos ser sensíveis e chorar junto, e sofrer junto com essas pessoas, e sentir a sua dor e rogar para que Deus conforte e dê paz ao coração de todos eles. É um tempo de solidariedade. É um tempo de ajudar, de juntar forças. É um tempo de paz. Não é tempo de guerra, não é tempo de conflito. É tempo de paz. É tempo de ajudar ao ser humano, ajudar ao próximo, amar ao próximo. É um tempo assim, é uma época de dificuldade da sociedade, e temos que ser maduros em relação a isso e agirmos de uma forma cristã diante das mudanças que ocorrem em nossos dias, tá bom? Que Deus abençoe, que a paz do Senhor guarde o meu e o teu coração com a sua palavra, cheio do Espírito Santo do Senhor. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos.
capítulo 37 de Ezequiel. Assim diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como eles me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Oremos para que Deus nos abençoe, amados, com a reflexão e meditação na palavra do Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, nós agradecemos pela Tua palavra viva, restauradora, transformadora. Ó Pai, que o Senhor nos abençoe com esse texto, com a exposição, com a meditação desse texto, que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor abençoe o povo do Senhor reunido nesse momento para adoração. Que o Senhor abençoe nossa igreja, em particular, as famílias da nossa igreja. Tenha misericórdia, meu Pai, sustentando, guardando, livrando do mal. Abençoando particularmente aqueles irmãos que estão enfermos, cuidando deles com a graça do bom Deus. Ó Pai amado, cuida, proteja, cura os servos do Senhor. Sei com a nossa irmã Raquel lá no seu leito de hospital. Tenha misericórdia dela, põe a tua mão sobre ela. Abençoa o seu Inaldo na sua recuperação, em nome de Jesus. Abençoa Reginaldo na recuperação dele também da enfermidade. Ó Pai amado, abençoa a recuperação da Dona Rosa, da Dona Malvina. Sei com cada uma delas, ó Pai, dessas pessoas queridas, ó Pai, põe a tua mão sobre elas. E aqueles irmãos que estão enlutados, que o Senhor conforte, console com a graça e a paz do Senhor. Seja conosco, ó Pai. Fortalece o nosso coração, dá ânimo ao nosso coração, dá paz ao nosso coração, concede sabedoria ao nosso coração para enfrentarmos os tempos difíceis, ó Pai. É a nossa oração em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Amados irmãos, gostaria de compartilhar esse texto tão precioso, uma visão.
Na verdade, o livro de Ezequiel e o profeta Ezequiel, a sua mensagem é muito característica pelo uso de símbolos, de visões que ele teve. É tão característico que chegam a compará-lo com o livro de Apocalipse. Aliás, muitas das visões que o profeta Ezequiel usa em sua mensagem também é citado e usado, encontramos no livro de Apocalipse. Mas para que possamos entender esta visão, e temos que assim fazê-lo em todo o estudo da palavra do Senhor. Jamais podemos pegar um versículo em particular, isoladamente, e criarmos doutrina em cima de um versículo. Então, para entender a visão do vale dos ossos secos, temos que entender a visão de toda a mensagem de Ezequiel, o seu tempo, o seu lugar, o seu contexto. E aí sim, entendendo o seu contexto, por que ele teve essa visão, qual o propósito dessa visão, aí sim, entendendo isso, aplicarmos assim ao nosso coração. Então eu gostaria de falar algumas coisas sobre Ezequiel e sobre o seu livro, para nós entendermos e compreendemos melhor esta visão, tá bom? Então, no primeiro momento, farei essa exposição geral sobre o livro e depois chegarmos aqui na nossa visão do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel é um nome muito bonito. O significado dele é o seguinte: Deus fortalece. É impressionante como a providência, a graça de Deus nesses personagens, esses homens de Deus do passado, né? Tem tudo a ver com a sua história, com o seu momento. O nome de Ezequiel é significativo na história, no momento em que ele estava vivendo ali. Deus fortalece, muito apropriado. Ezequiel vem de uma linhagem sacerdotal, uma família sacerdotal. Então ele era, além de um profeta, ele era um sacerdote. E é interessante isso, entender assim, essa formação sacerdotal, porque o livro remonta muito à questão do tema do templo, dos sacrifícios que eles não podiam mais fazer lá no cativeiro, ou seja, o serviço sagrado não podia ser realizado, ou seja, muito próprio desse homem que foi formado para isso, a sua criação, a sua formação para o ministério de adoração na casa de Deus. Só que agora, no cativeiro, ele não podia fazê-lo, porque ele foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor, lá por volta do ano 597 a.C., quando o rei Jeoaquim foi levado para lá, para a Babilônia. Ele foi junto nesta leva. E ele foi morar numa colônia judia, lá na Babilônia, chamada Tel Abib. Tá, junto ao rio Quebar. Você vai encontrar essas informações no livro, tá bom? No livro de Ezequiel. Então ele vai ficar na Babilônia, ele vai morar na sua própria casa, em uma colônia de exilados judeus ali, junto ao rio Quebar. E ali nesse lugar importante, ele terá muitas visões de Deus, visões proféticas, onde vai receber do Senhor a ordem e a mensagem para o povo de Israel naqueles dias difíceis. Ele era casado, amava a sua esposa, porém ela faleceu uns 10 anos, cerca de 10 anos depois que eles foram para a Babilônia. Tá? Todo o contexto da sua profecia se encontra nesse período do cativeiro babilônico. Ele foi contemporâneo na sua juventude do profeta Jeremias. Ele viu assim muito do sofrimento do povo de Israel quando foram invadidos pelos caldeus, a destruição, a miséria, a fome, a morte. Ele participou disso junto com Jeremias. Jeremias mais velho, ele jovem ainda. Depois ele é levado para a Babilônia, e nesse período que ele estará lá é onde Deus vai trazer uma mensagem de julgamento e de restauração para o povo de Deus, tá? Para o povo de Deus. Era uma época difícil porque ele, longe da sua terra, na Babilônia, não apenas estava sem rei, sem governo, sem pátria, sem país, sem templo e sem nenhuma forma de realização dos serviços religiosos ali, dos sacrifícios. Não tinha isso, ou seja, o povo estava privado, o povo não tinha igreja, não tinha onde se reunir mais, não tinha como adorar a Deus mais. Iria, pela vontade soberana de Deus e disciplina de Deus, passar 70 anos no cativeiro. Deus estava ensinando o seu povo, Deus estava disciplinando o seu povo, porque se deixaram levar pela idolatria.
o povo haveria de ser curado, mas o remédio era bem duro, bem duro. Então, ali enquanto estava na Babilônia, longe de tudo, o que sobrava, o que restava para os judeus era se reunir nas casas para compartilhar, para orar, para estudar as Escrituras, para compartilhar. Certamente nesse período de cativeiro vão surgir o conceito das sinagogas, os primeiros líderes de sinagogas, porque os anciãos de Israel reuniam-se com o povo para educar, cuidar e ensinar. Então esse é um período muito importante, mas eles estavam longe da sua terra. Havia tristeza, havia dor, havia muita saudade, saudade da terra, saudade do templo. Eles tinham que se adaptar a uma nova vida, a um outro país, a nova situação. Mas havia dor. Eles não tinham nem vontade de cantar os louvores do Senhor ali nos rios da Babilônia, como diz um salmo tão precioso. Por isso a mensagem de Ezequiel era a mensagem, assim, primeiro para demonstrar o julgamento de Deus sobre o seu povo. Então o livro de Ezequiel é muito precioso porque é a confirmação do julgamento de Deus para o seu povo, mas ao mesmo tempo uma palavra de esperança, uma palavra de confiança, uma promessa de que um dia eles haveriam de voltar para a sua terra. A promessa de que um dia eles poderiam retornar ao templo, sim, ao templo do Senhor. Então é uma mensagem, ao mesmo tempo, de julgamento. Vocês estão passando por isso por causa do seu pecado. Do outro lado, é uma mensagem de esperança, de restauração ainda do povo do Senhor. Isso é muito precioso no livro desse profeta Ezequiel. É um livro gracioso mesmo, né? O livro se divide em 5 partes principais. É fácil, é importante você entender isso, né? E a mensagem profética, né? Do capítulo 1 a 3, nós vemos aqui a vocação e o chamado de Ezequiel. Tá aí a primeira parte. A segunda parte, que vai do capítulo 4 até o 24, são profecias de julgamento contra o seu povo, né? Contra o povo, contra Jerusalém, por causa do pecado de idolatria, porque Deus não leva em conta o pecado e Deus age e reage, né, disciplinando o seu povo. Do capítulo 25 até o 32 deste livro, são mensagens de julgamento e castigo contra as nações ao redor de Israel, de Judá, as nações que foram traiçoeiras, como Tiro, como Amon, como a Filistia, como Edom, né, como o próprio Egito, né, a palavra de julgamento contra essas nações. Deus estava disciplinando o seu povo, mas Deus haveria de castigar também as nações por causa de sua crueldade. E nos capítulos 33 a 39, mensagem preciosa, onde é o contexto dessa visão do Vale dos Ossos Secos. São palavras de esperança, palavras de restauração, aquele povo cansado, aquele povo entristecido, aquele povo abatido. Aí o Senhor usa o profeta para trazer mensagem de esperança, de que um dia as coisas voltariam ao normal, eles poderiam voltar à sua terra. Então, gostaria de ler apenas, para entendermos a questão do vale, a visão do vale, o capítulo 36, o capítulo anterior, no versículo 23 em diante, diz assim: a palavra do Senhor ao povo de Israel, a restauração de Israel, né? Diz assim a palavra, o Senhor diz assim: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o espírito de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu vos dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Foi a palavra do Senhor àquela nação, aquele povo.
Ele já estava há um bom tempo, lá no cativeiro, já lá no exílio. Mas o Senhor usou Ezequiel para trazer uma mensagem de esperança. Vou restaurar todos vocês, vou congregar o povo à sua terra. E vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Que Deus maravilhoso, amados. Que Deus maravilhoso. Que Deus que ama o seu povo. Deus sempre ama o seu povo. Mesmo quando o seu povo passava por momentos de dificuldade e se afastava do Senhor. A história do Antigo Testamento é uma história de graça, de um Deus amoroso, um Deus que cuidava do seu povo, sentia a dor do seu povo e trazia de volta o seu povo. E agora, através de Ezequiel, uma palavra, aquele povo que estava lá no exílio, lá na Babilônia, lá no cativeiro. O povo estava cansado, o povo estava desanimado, porque o tempo ia passando e as coisas continuavam daquele mesmo jeito, cativos, presos, trazendo dor, tristeza, para muitos saudades, para muito o pesar, o abatimento, para muitos até o desânimo, porque não viam esperança, não tinham uma perspectiva do que iria acontecer. Talvez, em muitos deles, o sentimento de revolta contra os homens, revolta contra os caldeus, revolta da situação. E assim, os homens em situações de crise, muitas vezes os homens se revoltam mesmo, né? E no caso deles, se revoltando contra o próprio Deus, abandonando a fé. Não apenas a esperança, mas abandonando a própria fé. Assim o Senhor traz a Ezequiel uma visão de esperança, que é a visão do Vale dos Ossos Secos que nós encontramos. Eu queria tirar algumas lições aqui dessa passagem tão preciosa. O próprio Deus, através de Ezequiel, ele já explica a visão. Então, nós vamos aplicar, porque o próprio Deus já explica. O versículo 11 diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Então não tem que fazer nenhuma alegoria, nem nada diferente. Os ossos representam o povo de Israel, que estava numa situação de tristeza, de abandono, de desalento, sem esperança, e que Deus está mostrando uma palavra de esperança, de vida, de restauração e poder que Deus iria realizar. Então o próprio Deus diz isso, né? Aí Deus fala assim, versículo 11, eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Sabe quando é o fundo do poço? Quando as pessoas acham que chegaram ao fundo do poço, que não tem mais jeito. É ruim chegar nesse ponto. Será que nós chegamos nesse ponto? Eu acho que não chegamos nesse ponto ainda. Não chegamos nesse ponto ainda, mas muitos, por tão pouco, já estão achando que chegaram no fundo do poço, que não tem mais jeito, o que vai fazer? O que tem a fazer? Já perderam o alento, perderam a esperança. Era assim Israel. Muitos estavam assim naquele momento. Aí o versículo 12, Deus fala assim, portanto, profetiza, Deus falando a Ezequiel, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então ele teve uma visão, o Ezequiel tem uma visão de um vale com os ossos, e ele foi ordenado a profetizar os ossos se juntaram e veio carne e pele, mas não havia vida. Aí Deus fala para ele, profetiza o Espírito veio sobre aqueles corpos que foram trazidos de volta, restaurados, e trouxe vida, né? Aquele vale de morte, aquele vale de ossos. Agora havia uma multidão, um grande exército ali foi restaurado, pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Coisa preciosa. E tudo isso tem a ver com Israel, que se achava morto na sepultura, mas o Senhor mostrando com esta visão o que ele haveria de fazer, de restaurar a nação ao seu lugar, de restaurar vida ao povo que se considerava a morte. Então eu quero tirar 3 lições aqui para aplicar ao nosso coração nesta noite, amado irmão. A primeira delas, esta visão representa
representa o sentimento do povo de Israel no exílio. Essa visão representa, essa questão do vale representa, é uma representação do sentimento do povo naquele momento. O desalento, o sentimento de fim, de morte, de tristeza. Eles perderam a terra, perderam o rei, perderam o templo, perderam tudo. Então, estavam assim, largados, se sentiam abandonados, se sentiam deixados. Este vale cheio de ossos, secos e espalhados, representam então o sentimento desse povo. A tristeza, a saudade, a desesperança, a falta de perspectiva, todo de sua liberdade. De sua liberdade. Depois eu quero pensar sobre nós, que esses sentimentos às vezes tomam conta do nosso coração, por conta das adversidades, por conta das tribulações, por conta das provas da vida. Ali é uma prova, é um momento de Israel, um momento de prova, um momento difícil, de calamidade, sim. E muitos reagiram assim, desta maneira. Então esse vale representa este sentimento, tá bom? Depois eu vou voltar a esse ponto. A segunda lição, ele mostra aqui, além de representar o sentimento do povo, esta visão apresenta o poder restaurador de Deus. Então, a visão representa o sentimento do povo, do outro lado, apresenta o poder restaurador de Deus. Essa palavra é muito interessante, né? Que a palavra é a ordem, né? É a ordem sobre a criação. É como Deus fala ao profeta: profetiza aos ossos, profetiza ao espírito. É a palavra poderosa, é a palavra do poder de Deus que cria, é o Deus criador, né? O Deus que criou os céus e a terra e tem o poder sobre todas as coisas, de restaurar o que quiser, de trabalhar, de curar, de ressuscitar. É o poder desse Deus glorioso, glorioso. Então, essa passagem é uma demonstração, a prova desse poder. Eles iriam voltar para a terra, não por conta de sua capacidade de reorganização política, não por causa de sua reorganização social ou econômica. Eles iriam voltar para sua terra, como a profecia afirma, pelo poder de Deus. Eles seriam restaurados à sua terra, porque Deus, no seu poder, traria eles de volta. Essa palavra profética. É Deus do controle. É o Deus que governa. É o Deus que guarda. É o Deus que disciplina, mas é o Deus que traz de volta. É o Deus que restaura. É o Deus que dá vida. É o Deus que tem poder para restaurar a vida do povo que se achava morto. É o Deus que tem poder para restaurar o povo à sua terra. Porque Ele é poderoso, tem o poder sobre as nações. O governo da história. O controle dos homens, dos príncipes, dos governantes, tem Deus. O poder para restaurar o templo e o culto. Tente pensar, é muito difícil isso, pensar como eles, ausente da casa de Deus, da sua terra e do templo. Nós não fazemos noção, nós não fazemos uma ideia do quanto o templo significava para a fé judaica. Para o judeu piedoso, nas épocas de avivamento, de comprometimento do povo, o templo em Israel era o lugar, é o centro da adoração, era a representação da presença de Deus. Ou seja, é o momento de se encontrar para as festas, para oferecer seu sacrifício, era um lugar de adoração ao Senhor. Havia todo o cerimonial, havia em todos os atos havia detalhes. O povo ansiava pelo dia de estar na casa de Deus, de estar na casa do Senhor. Eles se juntavam em romarias, em grupos de vários lugares da terra, para nas épocas certas ir à casa de Deus. Eles ansiavam o dia, a data certa de ir à casa de Deus. O templo é o centro da adoração ao Senhor. Mas o templo foi arrasado, destruído, saqueado, tolhido. O coração do povo foi quebrado. Seu lugar de adoração foi tirado. Não somente eles estavam noutra terra, mas o seu centro de adoração, sua referência de adoração foi tirado. Mas o Senhor está mostrando a eles que eles vão voltar pelo seu poder
eles vão voltar. Deus tem poder para restaurar tudo. Deus tem poder para restaurar qualquer coisa. Ele pode restaurar a tua casa, tua família, teu casamento, tua vida financeira, tua vida pessoal. Tem poder para restaurar esse país confuso, cheio de problemas. Tem poder para restaurar o mundo. Tem poder para restaurar quem Ele quiser. É o poder de Deus. Você crê nisso? Esse texto mostra a grandeza do Senhor. Quando Ele diz assim, ó, e sabereis que eu sou o Senhor. As nações têm que ver a mão de Deus. A nossa geração precisa entender a mão de Deus, sentir a mão de Deus e reconhecer que não há outro Deus. É pelo testemunho de Deus, é pela manifestação do poder de Deus na vida da sua igreja, do seu povo, dos milagres do Senhor, de uma vida santa do povo de Deus, uma vida missionária do povo de Deus. As nações saberão que há um Deus em Israel, que é o Deus da igreja, Senhor dos céus e da terra. E é um Deus poderoso. Ele sim está no poder da história. Não está nos homens, não. Homem nenhum tem tanto poder assim. Homem nenhum tem poder assim. Homem nenhum. O poder está em Deus. Mesmo as autoridades que os homens recebem, e toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Romanos capítulo 13 ensina claramente isso. Vem de Deus como fonte primária. Deve exercê-la com justiça, com propriedade, com sobriedade. Todo o poder vem de Deus, diz a palavra do Senhor. É a nossa segunda lição. A terceira lição que esse texto fala, assim, além de revelar o sentimento do povo, além de apresentar o poder de Deus, o poder que transforma ossos e dá vida, esta visão revela a nossa própria condição e necessidade espiritual, como Israel precisava. Revela também o nosso coração. Somos homens, e como homens agimos muitas vezes igualzinho os judeus lá no cativeiro. Igualzinho, nós agimos assim. Ficamos entristecidos porque os dias estão difíceis, ficamos abatidos porque perdemos alguma coisa, ou podemos perder alguma coisa e vamos perder possivelmente alguma coisa, ficamos abatidos, confusos, o nosso chão sai. Nosso chão sai, porque se perdemos as referências temporais, o nosso chão sai. Aí ficamos abatidos, porque o nosso mundo caiu. Somos iguais a eles. Precisamos da obra de Deus nas nossas vidas. Precisamos, irmãos, de um avivamento que procede de Deus. Como o povo lá, longe, distante, sem esperança, entristecido, longe de Deus, o coração longe de Deus, porque estavam olhando para o seu problema, sua perda, para si mesmo. Precisamos de um avivamento que procede de Deus. Precisamos de um avivamento na nossa vida, que injete esperança, que injete alegria, regozijo no Senhor, que injete fé em Deus, em nossa alma. Fé vibrante, fé confiante, independente das circunstâncias, dos dias ruins, né? Das situações adversas que enfrentamos, as lutas que enfrentamos, né? Esse mundo dos homens. Sim, precisamos ter fé para enxergar além das circunstâncias e confiar em Deus, e aguardar em Deus, e esperar em Deus. Nós precisamos de um avivamento espiritual. Em vez de nos encolhermos e ficarmos aí abatidos, entristecidos, é o momento de buscar o Senhor. Estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Um avivamento que Deus opere em nossa vida, nos encha da sua graça, da sua presença, do seu poder, da sua glória. E transforma o nosso coração, em vez de se entregar, de se render, confiar, descansar. Nós precisamos muito da graça de Deus, amados, da obra de Deus na nossa vida, de um renovo do Senhor, de um renovo espiritual, como aqueles ossos secos. Foram assim, restaurados à vida. Quantos de nós estamos precisando ser restaurados em nossa vida espiritual? Então essa é a nossa terceira lição. Essa visão revela a nossa necessidade espiritual, quanto precisamos do Senhor, a nossa condição, amados irmãos. 3 lições eu queria que você guardasse no seu coração acerca disso. Essa visão se refere ao povo de Deus, Israel, que seriam restaurados. Nunca esqueça disso, tá?
Se refere a eles. Estavam no exílio e Deus estava mostrando que Deus iria tirar do exílio e dar vida para eles. Mas tem tudo a ver com a gente também. Ela representa, sim, o sentimento do povo no exílio. Ela apresenta o poder de Deus, o poder supremo de Deus. O poder extraordinário, restaurador de Deus. Tá? Restaurador. E revela a nossa condição espiritual. Diante disso, e finalizando, aplicando isso ao nosso coração, 3 coisas, tá? Primeiro, reconheça, meu irmão, a sua condição. Reconheça. Primeira coisa é reconhecer a sua condição. Alguns estão no vale do desespero. Por algum motivo, você acha que você está no vale da morte, o vale da tristeza, o vale do abatimento, o vale da falta de esperança. Reconheça isso e clame ao Senhor, peça ajuda a Deus. Ele é aquele que te tira desse vale. Ele é aquele que tira dessa situação terrível e triste da vida, amado irmão. O vale da morte, o vale do desespero, da falta de perspectiva. Deus vai tirar você desta situação de morte, de dor, e trazer vida. Segundo lugar, confie, meu irmão, confie no poder de Deus, confie no poder restaurador de Deus, confie naquele que dá vida aos ossos secos, aquele que pode restaurar todas as coisas, pode transformar todas as coisas, aquele que tem poder para curar e para reverter qualquer situação. Esse é um momento de fé, é um momento de confiança, de experimentar e proclamar nesse mundo que há um Deus que está no controle. Ele está no controle e Ele é poderoso, Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. E se nós oramos, é porque nós queremos nele assim. É por isso que nós oramos. Quando nós oramos pelo enfermo, para aquele que está doente, aquele que está aflito, por que nós oramos? Nós oramos porque sabemos que Deus pode todas as coisas. E que Deus ouve a oração. E que tem o poder de fazer o que Ele quiser, aonde quiser, e curar, como tem curado. Tem curado muitas pessoas. Isso aí, a TV não vai falar isso. A rede social não fica falando como deveria falar com muito mais. Deus está curando para a sua glória, fazendo milagres. Milagres em nossos dias. Isso é que nós temos que proclamar. Qual é o nosso discurso? Nosso discurso é humano, muitas vezes. Estamos preocupados com os homens e suas brigas. Temos que proclamar a glória de Deus, o poder de Deus, a força de Deus, a salvação de Deus e a glória de Jesus Cristo. Busque, irmão, uma renovação espiritual na tua vida. Somos muito humanos, carnais, em nossa percepção dos problemas e das questões. Busque uma renovação de Deus. Em vez de estarmos mais quebrantados, orando mais, meditando mais a palavra, nós estamos só ouvindo as coisas, enchendo o nosso coração com as coisas desse mundo, com os problemas, com as questões. E estamos aí desanimados, entristecidos e alguns revoltados. Precisamos ser libertos desse vale da dúvida, esse vale da apostasia, esse vale da incredulidade. Que o seu coração seja renovado, seu coração seja restaurado. Busque uma renovação espiritual da parte de Deus. Busque um despertamento espiritual, de estar mais perto de Deus, conhecer sua glória. É nessa hora, não é quando está tudo bem, não. É na hora da dificuldade que Deus prova quem é fiel, quem é crente mesmo, quem confia mesmo, quem permanece firme. É nessa hora que Deus está testando o povo dele. Peça a Deus um renovo espiritual na sua vida e uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor. Busque ao Senhor, peça ao Senhor, através da sua palavra de graça, através da oração, através de um quebrantamento na tua vida. Reconheça a sua condição, se você estiver, se sente ali, nesse vale aí, de tristeza, de dor, em nome de Jesus, vamos sair daí. Confie no poder de Deus que arranca, que tira, que restaura, que lava a alma, né? Que fortalece o coração. Busque esse renovo na tua vida, amado irmão. Era isso que nós queríamos compartilhar com vocês nessa noite. Que esta importante visão do livro de Ezequiel nos traga ao meu e ao teu coração a mensagem de esperança. De esperança em Deus. Espere em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus, meu irmão. Confie. Traga força ao teu coração, à tua alma. Tá? Isso é espiritual, isso é fé. E que traga restauração e renovo ao teu coração nesse dia. Dia do Senhor.
dia de adoração, não dia de tristeza, de dor, dia de confiança, dia de adoração, de celebração ao Deus. É mensagem de vida, vida. Sim, vivemos um contexto muito complicado, né? Muito complicado. Então vamos proclamar que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Proclame a vida, fale da vida eterna em Jesus Cristo. Os homens estão estão morrendo as pessoas, né? Então fale da vida eterna, fale da salvação, uma mensagem de esperança eterna, eterna. Não somente que as coisas vão melhorar, as coisas talvez voltem a alguma coisa, né, normal. Não, a nossa mensagem é maior, é superior a tudo isso. É uma mensagem de vida, de esperança, de fé, que transcende as questões humanas, materiais, temporais, financeiras, transcende. É a esperança viva em alguém que anda com Deus, que vive com Deus e está com Deus para sempre. Isso é uma mensagem maravilhosa, de esperança vigorosa no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, amado, com esta mensagem. A minha oração é para que essa mensagem da visão de Ezequiel traga alento ao teu coração nesta noite. Que você possa perceber que pelo poder de Deus, o seu vale de tristeza e de dor pode se tornar um vale de vida e de esperança. Que Deus te abençoe, amado irmão. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa com paz. Que Deus abençoe e tenha misericórdia de nossa nação, de nosso país. Que Deus nos visite assim com graça. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, que a Tua palavra encontre lugar nos corações, trazendo alento, alegria e esperança onde há desalento, onde há desespero, onde há dor, onde há tristeza. Que haja a graça do Senhor trazendo da morte para a vida aqueles que estão tomados de abatimento, ó Pai, de falta de fé, de incredulidade, de dor no coração. Que seja essa uma noite de alento, de conforto, de restauração e de renovo espiritual na vida da Tua igreja e na nossa vida, Pai. Perdoa nossos pecados, se conosco, livra-nos do mal. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Recebei a bênção. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a consolação do Espírito estejam sobre vós e sobre a sua amada igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe e fiquem com Deus.